paz do Senhor para todos os ouvintes do programa Mensagem de Esperança. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra do Senhor, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e versículos 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Antes de fazer um breve comentário nesta palavra, eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal, que deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe. Isso é muito bom para o canal e bom para outros também. Então a palavra nos fala algo tão maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. O problema da fé. A fé, ninguém viu a fé. Ninguém sabe como, por quê. Mas é importante que em Hebreus, a palavra nos diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Então ele é o princípio e o final da fé. E a palavra de Deus nos mostra a respeito de homens e mulheres que pela fé operaram maravilhas no nome de Deus, realizaram coisas profundas. E agora eu quero apresentar a respeito de um príncipe. Seria príncipe herdeiro, e de fato ele era. Este homem chamado Moisés foi criado na corte de Faraó, no Egito. Era a maior potência daquele tempo. Seria comparado com os Estados Unidos hoje. A sua mãe adotiva, que tem até livro que conta a história dela, principalmente livro sobre arqueologia, ela tinha todo o poder para realmente fazer dele o faraó do Egito. E Moisés estudou, foi dado todos os estudos, inclusive as técnicas militares, para ser o grande faraó do Egito. Moisés, a própria palavra nos fala que Moisés era o homem, está na Bíblia isso, poderoso em palavras e obras no Egito. Então, era um homem importante. Mas acontece que tem algo mais importante ainda, chamado fé. Tudo levava a crer que Faraó, que Moisés, seria o grande faraó do Egito. Mas a palavra diz que pela fé, Moisés, sendo já grande, esse termo já grande significava que tinha terminado todos os estudos, estava preparado para ser faraó do Egito. Mas diz a palavra que ele tomou uma decisão. Decisão é muito importante na nossa vida, meus irmãos, principalmente em matéria de fé. E diz que ele, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora vamos analisar assim. Duas propostas estavam na mente ou diante de Moisés. Uma, ser o faraó do Egito. Outra, ser um homem maltratado com o povo de Deus. E foi isso que Moisés escolheu. Escolha difícil. Para a época de Moisés, os seus contemporâneos devem ter criticado muito este homem que seria o faraó do Egito, que todo o Egito olhava para ele porque tinha confiança. Ele tinha sido general lutando contra a Etiópia e venceram numa época que o Egito não tinha mais condição de vencer. Ele chegou cheio de glória.
era poderoso em palavra no Egito, a própria Bíblia nos diz disso. Mas houve um momento na vida de Moisés. É um momento, meu irmão. A fé pelo momento. Ele passou a saber quem ele era. Passou a saber as suas origens. Mas o problema não é somente saber as suas origens, quem ele era. Mas ele ouviu também das promessas. Que coisa, as promessas é uma coisa tão poderosa. E neste momento ele se encheu de fé. Ele tomou uma decisão, a palavra diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu, aceitou, declarar-se que era hebreu, povo de escravo, do que ficar encolhido. Não, eu vou ser faraó do Egito. Não, ele escolheu. Mas o que é que ele foi pela fé? A promessa, pela fé ele acreditou nas promessas. Meus irmãos, que escolha estranha para o homem normal. Estranha, promessa, me desculpe, estranha para o povo que não crê em Deus, mas para aqueles que têm fé. Que promessa, que escolha. Moisés poderia ter sido mais um dos faraós do Egito. O seu nome teria sido apagado na história. Mas ele, pela fé, foi perseguido, foi maltratado, foi ameaçado de prisão. Mas ele permaneceu firme na fé e tirou o povo de Deus do Egito. Hoje, o nome de Moisés é mencionado no mundo todo. Muitas pessoas colocam seus filhos no nome de Moisés. E Faraó são os estudiosos da história. Mas pela fé, a palavra nos diz que ele escolheu. É a escolha. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma escolha. E há momentos na nossa vida, mesmo na nossa carreira de fé, que nós temos que fazer escolhas. Ficar ao lado da fé. Aquilo que parece impossível, mas Deus é o Deus das causas impossíveis. E pela fé que nós esperamos novos céus e nova terra. Humanamente é difícil, na razão humana é difícil, mas é pela fé. Eu tenho fé que isso venha acontecer. Eu sei que você que me ouve também tem fé. Pela fé, obras poderosas têm sido feitas. Aquilo que era impossível, parece que não tinha mais condição, mas aconteceu pela fé. E esta fé que opera maravilha, esta fé que vai levando nós a ter uma esperança e tomar a decisão. Meu irmão, minha irmã, nos momentos difíceis que vai tomar uma decisão, toma a decisão pela fé, porque pela fé tu serás um vitorioso e o Senhor vai te abençoar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu peço agora por todos nossos ouvintes, Senhor. Alguns têm problemas, alguns sofrem, alguns estão enfermos, Senhor. Alguns estão desempregados, Senhor. Alguns estão perseguidos, Senhor. Alguns estão enfermos, mas neste momento chega para eles com poder, Senhor, trazendo alegria, trazendo esperança, resolvendo os problemas, porque eles aceitaram e tomaram uma decisão pela fé para te servir. Pai eterno, eu peço tudo isso pela fé, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.